Olá, boa noite. Acredito que já estamos ao vivo. Só aguardar o pessoal entrar aí que eu sou o primeiro, né? Coisete. Estamos. O pessoal está entrando. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Só aguardando o pessoal. Coisete. Já entrou. Coisete, agora é só você pedir para participar com a gente aí. Carol, boa noite, Carol. Zete, eu acredito que tem aí. Aí, isto. O Zete já está entrando, gente. Boa noite, como é que vocês estão? Opa! Olá, Rosete, boa noite. Deixa eu Boa ajustar minha noite. câmera. Como que você está? Boa noite, dona Caroline Souza, minha filha. A prestígio da filha na live é importante, né, o É Rosete? importante, é bacana. É só deixar o pessoal entrar. Aí o pessoal já está entrando, mas a gente vai estar falando hoje, vai estar gravado, a gente vai estar encaminhando. Luizete, primeiro agradecer, tá, a sua disponibilidade, você está participando com a gente, muito grato mesmo, tá? E eu agradeço E, também a oportunidade. tá. O pessoal já entrou, já tem bastante gente. Vamos lá, vou fazer uma apresentação do Luizete. Luizete Rosa Pérez é engenheiro agrônomo formado pela UF, Universidade Federal de Uberlândia. Atua como consultor na área de cafeicultura e também acho que lavoura branca também se atende, não atende, Lisete? Nossa empresa atende lavoura branca também, mas eu fico especificamente na lavoura de café. O Pedro Rogério faz a parte de lavouras brancas. Você tinha me falado mesmo. Ele é consultor na área de cafeicultura e de patrocínio, né? Uhum. E bastante coisas na área de agricultura de precisão, mapeamento. Ele vai falar bem para a gente agora. Então, Lisete, eu fiz uma explanação inicial aí, mas pode se apresentar, pode falar pro pessoal aí do que a gente vai falar, pode ficar à vontade. Ok. Boa noite, turma. Meu nome, como já foi apresentado, é Ruizete. Eu trabalho aqui na região de Patrocínio, especificamente com a área da cafeicultura. A gente trabalha com consultoria, né, particular para alguns produtores, focado em cima dessa parte de fertilidade do solo, levantamento de áreas, mapeamento, agricultura de precisão, calagem, adubação, todo esse processo. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre a agricultura de precisão na cafeicultura e como que é a metodologia que a gente tem trabalhado durante esses anos aí na cafeicultura. Se caso precisar parar para fazer alguma pergunta, a gente está à disposição, ou senão a gente deixa ali no finalzinho, uns minutinhos ali, para quem estiver fazendo algumas perguntas aí, para a gente poder tirar a dúvida da turma. Vou comentar com vocês, basicamente, como que é feito, né, essa parte da agricultura de precisão, dos mapeamentos, e aí eu dividi isso em tópicos. A primeira parte é a amostragem, né, de falar como é feita essa amostragem, e depois a gente falar sobre a utilização do calcário e das adubações ali, principalmente o fósforo e o potássio, tá ok? Qualquer momento que precisar pode me parar aqui, tá bom? Vamos lá, então, em relação às amostragens, criação de mapa. A criação de mapa, existe várias metodologias para poder fazer a criação de mapas, mas o mais simples e o mais utilizado é o GPS manual, né? Existem vários modelos de GPS aí, a gente tem utilizado o Juno 3B, que é um GPS que dá uma precisão muito boa, né? Existem vários modelos aí da Garmin, que o pessoal tem utilizado. A gente tem utilizado, então, esse Juno. Como que é feito esse mapeamento direto na área? Você pega o GPS, vai marcar o ponto inicial, vai fazer o mapa da área, passar em volta do perímetro da área,
e vai fechar esse mapa. É muito simples esse mapeamento. Uma outra metodologia que existe é você fazer esse mapeamento no escritório. Você pode fazer ele via Google Earth, você sabe onde está a lavoura, então com o Google Earth você abre o mapa dele, sabendo onde está esse determinado talhão, determinada lavoura, só consegue fazer o polígono, o perímetro dessa área para fazer o mapeamento, é bem tranquilo. E existe a possibilidade de fazer também via outros os satélites, por exemplo, tem Sentinel, tem o Copérnicos, que você consegue tirar imagens. Então, existem várias formas, mas o mais simples, o mais fácil, o mais comum é com o GPS manual mesmo. Tá, Ok? deixa eu só entender, para o pessoal entender também, que aí a gente vai conseguindo coisa. Você vai lá na área, tá lá na área, você vai com o GPS na mão, marca o ponto 1, gira toda a área e gera ali os pontos. Isso. E esse arquivo você vai para dentro do seu sistema. Isso, vai para dentro do meu sistema. Então, assim, a gente consegue fazer isso do escritório ou consegue fazer em loco na propriedade. Eu prefiro que se faça em loco. Embora é uma coisa um pouco mais demorada, porque você precisa deslocar até a propriedade, você já está conhecendo a área. Quando você é consultor, já trabalha nessa área há vários anos, você já conhece a área. Mas quando você pega uma área a primeira vez, ou você pega um trabalho fora para fazer, eu prefiro que se faça dessa forma para você já conhecer a área, para você já conhecer o declive da área, já conhecer quais variedades estão plantadas nessa área, ou se vai ser uma área nova de plantio. Então, você já ter o primeiro contato com essa área. Então, eu prefiro fazer em loco. Lisete, desculpa estar te interrompendo, mas que eu entendendo, eu acredito que o pessoal vai facilitar o entendimento deles também. Lá na área, você faz talhão por talhão, você já vai definindo, já vai fazendo o GPS de talhão por talhão, você faz toda a área em volta, depois você separa os talhões. Como é que você faz isso? A gente separa talhão por talhão. Né? Vamos ter um exemplo, a gente tem uma área de 100 hectares com 10 talhões, um exemplo. Então, seria 10 mapas, né? Cada talhão é um mapa. Para que Então você depois, vai lá, entra na área. o próximo tema que a gente vai comentar é sobre a criação de pontos. Então, cada mapa Ah, de cada talhão vai ser gerado os pontos para aquele talhão. perfeito. Então, desculpa ter te interrompido, pode continuar. Esse Mas primeiro, tirando a dúvida, eu acredito que vai auxiliar o pessoal. Eu estou de olho aqui, eu fiquei virado de lado aqui porque eu estou com outra tela aqui. O pessoal for fazendo perguntas e eu vou te repassando elas, tá? Estou monitorando. não, tranquilo. Pode ficar tranquilo, pode me interromper a qualquer momento para a gente tirar essas dúvidas. Fica um bate-papo, acho que é mais tranquilo do que só eu falando. Tá? Perfeito. Então, com os mapas já feitos, a gente passa para a criação de pontos. Essa criação de pontos, ela também pode ser feita no escritório e ela também pode ser feita em loco no campo. Eu prefiro que ela seja feita em campo, porque a gente, novamente, você conhece melhor a área se você estiver presente. Se você não estiver presente, você pode, às vezes, alocar um ponto num lugar que não ficaria tão legal. Então, se você está na área, você consegue alocar o ponto. Para a agricultura de precisão aqui na cafeitura, a gente tem trabalhado com um grid de amostragem de 1 hectare. Tá? Mais que 1 hectare, é um grid muito grande, então a gente vai ter uma variabilidade muito grande dentro do mesmo grid, né? E menos que 1 hectare seria até mais ideal, porque você consegue ter mais informações. Porém, na questão financeira, vai ficando um pouco mais caro, vai ficando inviável economicamente. Então, um grid de 1 hectare é um grid perfeito para a gente poder trabalhar com agricultura de precisão. Menos seria bom, mas é bem mais caro, fica mais oneroso, e mais que 1 hectare é inviável, tá? Fica um grid muito grande, a gente não consegue ter tanta precisão nessa amostragem. Então, vamos dizer que a gente tem lá um talhão de 20 hectares, esse talhão de 20 hectares vai ter no mínimo 20 pontos amostrais, né? Um por hectare, ou mais que isso. Quando a gente faz esse grid de amostragem no loco, às vezes a gente percebe que determinado formato do terreno vai ter uma ponta, vai ter uma barriga para baixo, alguma coisa assim, a gente aloca, ou por exemplo, o talhão, ele 90% dele é mais argiloso, mas ele tem um pontinho lá que é mais arenoso. E lá não foi gerado ponto, a gente coloca um ponto lá. Então, pelo menos 20 pontos ou mais, para poder Dentro do fazer grid. isso. Né? Então, 20 um pontos talhão dentro de do 20 grid. hectares teria 20 pontos ou mais.
para a Tá, gente o poder ter. grid é aquele quadrado, a área que você está amostrar, vamos dizer assim. Isso. Cada quadradinho daquele vai corresponder a 1 hectare. E Ok, nesse hectare vai estar um ponto amostral, certo? Para fazer de 0 a 20 centímetros. De 0 a 20 centímetros para calcário e todas essas correções também de fósforo e potássio. Ok? perfeito. Bom, falei sobre a locação dos pontos, agora eu vou falar sobre a metodologia de amostragem, que está bem ligada com essa locação de pontos. A gente trabalha com alguns equipamentos, que é um quadriciclo, né, a gente trabalha com o quadriciclo Fortrax da Honda, trabalha com uma BT e uma broca. A gente tem utilizado mais a broca da Makita, é uma broca que dá mais durabilidade e ela tem menos erro na amostragem. Antigamente a gente trabalhava com a broca da Steel, então a gente trocou para a broca da Makita. Ela é um pouquinho mais cara, mas ela tem uma durabilidade melhor e ela tem uma amostragem mais perfeita do que a broca da Steel. A broca que a gente usa é uma broca de madeira, de 1 polegada, para Não tem poder. contaminação, então, de metais. Pode acontecer a contaminação com metal, principalmente na broca da Steel. Na broca da Makita a gente percebe que essa contaminação é menor. E tem também uma empresa chama Ascamp, que ela produz uma broca de qualidade para não ter essa contaminação. Tá? Então, voltando à questão da metodologia de amostragem, cada ponto amostral desse vai gerar, no caso da agricultura de precisão, ela vai me gerar 12 furos. Então, vamos dizer que eu tenho um talhão de 20 hectares, esses 20 hectares vai me dar 20 pontos amostral. Em cada ponto amostral, a gente vai fazer 12 furos. Vão ser 6 furos do lado esquerdo da rua, mais 6 furos do lado direito da rua. Como que é feito esses furos? A gente para o quadriciclo, na frente do quadriciclo, do lado esquerdo, a gente vai furar projeção da saia, meio e também na linha de plantio. Então, entre plantas, na linha de plantio vai ter um furo, entre a linha de plantas e a projeção da saia vai ter mais um furo, e na projeção da saia vai ser mais um furo. Então, nesse ponto, são 3 furos do lado esquerdo na frente do quadriciclo, 3 furos atrás do quadriciclo do lado esquerdo, mais 3 furos na frente do quadriciclo do lado direito e mais 3 furos atrás do quadriciclo do lado direito também, pegando toda aquela faixa da projeção da saia da linha de plantio até a ponta da saia. Por que a gente faz dessa forma? Existe várias diferenças entre densidade de solo. Perto da projeção da saia, o solo é mais denso, até pelo rodado do trator. Então, tira-se mais terra. Dentro, ela é menos denso, tira-se menos terra. E como a gente quer conhecer todo o perfil do solo, então a gente pega toda essa parte da saia do café. Outro ponto que me deixa favorável tirar dessa forma, dessa metodologia, é que quando a gente faz adubação, a gente passa lá um Minami, uma Kamaki, uma Commander, que seja, a gente faz adubação na projeção da saia. Cai adubo do lado de fora e cai adubo lá no pé, até atravessa para o outro lado da rua. Tanto é que às vezes a gente até faz a adubação com ruas puladas. Então, essa amostragem feita só na projeção da saia, eu não tenho a realidade da adubação que eu faço. Então, eu adubo da projeção até ao meio, mas eu tiro a amostra só na projeção da saia. Da forma que a gente entende, não é que não é correto, mas a gente consegue fazer um perfil do solo mais real se a gente entrar nessas 3 camadas. Deu para ficar bem clara a forma de amostragem? Então, se a gente Você pega no meio da rua, pega, né? isso, pega no meio da rua. Ali vai, Você por pega exemplo, no se a meio gente da pegar rua. uma planta, pego a linha de plantio, eu vou tirar uma amostra entre as 2 plantas ali de plantio, na linha de plantio. Vou tirar uma no meio, entre a linha de plantio e a projeção da saia. O Debaixo terceiro da ponto é saia na mesmo. projeção da saia, não é no meio da rua, né? Não é no meio da rua, é na projeção da saia. São 3 pontos amostrais. Então, por isso que eu Tá, falei que então no rumo do caule, debaixo da saia e no final da saia. isso, exato, exato. Tá. A gente sabe que
que a raiz vai 1,20 m ali, do caule até para frente vai 1,20 m de raiz ali, e o sistema radicular do café avança. Ali mais no meio da rua você não faz, então. Porque na verdade você precisa da realidade do café, né? Eu preciso da realidade do café. Alguns momentos a gente até faz essa amostragem de meio de rua, mas isso muito mais quando a gente começa a ter algum tipo de problema na área que a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente até tira. Tá? Mas dentro da normalidade da lavoura, do manejo do ano a ano, é só dessa forma. E no caso, Rosete, se eu quiser fazer um consórcio aí, tá em moda e fazer consórcio com soja, com braquiária, se eu precisar de adubar esse consórcio aí, como é que ficaria? Aí você faria nesse caso? Eu faria, só que aí eu faria as adubações separadas, né? Eu faria até as amostragens separadas. Eu tiraria a amostra da faixa da rua, né? Só da rua para fazer o consórcio e a adubação do café, né? A amostragem do café para fazer a adubação do café. Né? Até porque quando a gente, não sei se você já teve essa oportunidade, no final da safra, quando o pessoal vai voltar o cisto, né, para debaixo, se você for ali tirar só aquela camada superior de cisto, antes de chegar no solo mais compactado, aquilo é muito rico. A gente chega a ter 7 ppm de cálcio, até já tive áreas que eu já cheguei a ter 12 centimol de cálcio nessa faixa. Então, aquela área é muito rica. Então, eu tiraria uma amostra específica para ela e uma específica para o café, e trataria as adubações separadas. Perfeito. Só interromper quando você concluiu. Gente, tiver pergunta, vai fazendo pergunta que o Risete vai responder no final, tá? Obrigado. Pode ter uma Pode. pergunta aí que no final a gente vai respondendo. Então, falei sobre os equipamentos, né, que a gente utiliza e a metodologia. Então, só para a gente fazer um resumo, um talhão de 20 hectares são 20 pontos amostrais e cada ponto são 12 furos. Certo? Então, a gente faz uma amostra bem completa e bem precisa para poder fazer esse levantamento. Depois dessa amostragem, cada ponto amostral vai gerar um saquinho de amostra. Então, esse ponto é representativo daquele hectare. Então, vamos dizer que a gente tem 20, vai ser 20 amostras que vão ser encaminhadas para o laboratório, né, para poder fazer o laudo e o laudo voltar para a gente fazer todas as equações aí de calagem e adubação. Ficou claro essa questão também, né? Então você vai fazer desses 12 furos, você gera um saquinho, uma amostra. Isso, exato. Cada saquinho é representado por 12 furos. Cada hectare, Qual, cada ponto amostral. qual a profundidade? 0 a 20 centímetros, né? É feito para calagem, é feito para adubação de fósforo e potássio, de 0 a 20 centímetros. Toda a amostra a gente tira para fazer a recomendação, todos os anos a gente tira de 0 a 20 e 20 a 40. E a cada 3 anos a gente faz até 0,60. No caso, 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60. As amostras de 20 a 40 e 40 a 60, a gente aumenta o grid amostral, porque a variabilidade vai diminuindo. Então, assim, vamos dizer que na verdade, na agricultura é bem relativo. Mas vamos dizer que eu estou nessa área já trabalhando com agricultura de precisão há 5 anos, eu já tenho muito conhecimento dessa área. O meu grid amostral de 20 a 40, ele pode ser um pouco maior. Agora, vamos dizer que é uma área que a gente vai entrar, uma área de plantio, uma área nova, aí a gente diminui o grid amostral de 20 a 40 e 40 a 60. Só para você ter uma noção, quando a gente não conhece muito, a gente faz grid de 3 até 5, para 20 a 40. E quando a gente já está trabalhando ali há mais de 5 anos, tal, a gente chega a fazer até 10 hectares o grid de 20 a 40 com 40 a 60. 20 a 40 Perfeito. todos os anos a gente faz, 40 a 60 de 3 em 3 anos. Perfeito. Bom, então as amostras são encaminhadas para o laboratório e com o laudo em mão, o pessoal manda para a gente o laudo, tudo bonitinho, já em Excel, para a gente poder jogar isso no nosso programa. Já partindo então para o processo de calagem e adubação, né, que é o processo de elaboração dos mapas de aplicação. Para calcário, a gente tem utilizado o método de saturação de base, que é o que é mais utilizado aí, o mais prático, né? Essa equação, a gente tem um programa que gera todos esses dados, né? Que já vem para a gente em formato de Excel. Então, a gente insere dentro desse programa o mapa que foi feito do talhão, que é o polígono. Esse polígono a gente insere no programa para a gente ter, né, o contorno da área.
Depois, em cima desse contorno, pensa que isso aqui o plano, né? Em cima desse plano, que é o mapa, a gente insere os pontos. Aqueles pontos amostrais que estavam lá, vai para dentro do programa. Vai ficar uma superfície sobre a outra, que é o polígono, e os pontos sobre o polígono. Com a informação do Excel, ponto a ponto, a gente consegue fazer a correlação do ponto do Excel com o ponto do polígono, já o ponto exatamente em cima do polígono. Então, por exemplo, vamos dizer que o ponto 1, ele me resultou num fósforo de 40 miligramas por decímetro cúbico. Eu consigo colocar essa informação dentro do programa exatamente no ponto 1, lá do polígono. Então, ele vai me dar essa variabilidade. Cada ponto vai me dar a informação precisa. Vamos dizer que o ponto 1 deu 40 milímetros, o ponto 2, 40 miligramas, o ponto 2 deu 53 e o ponto 3 deu 102 miligramas por decímetro cúbico em resina. E em cima disso, a gente vai elaborar as doses necessárias para calcário, para fósforo, para potássio, com a informação da carga pendente das lavouras, talhão por talhão. Certo? No caso do calcário, eu comentei que a gente faz a utilização da saturação de bases e a gente insere essa equação dentro do programa. O programa é como se fosse um Excel. A gente tem que inserir a informação para ele para ele poder rodar essa equação para a gente. Então, a gente está utilizando uma correção em faixa, né, de 75% da área em média. Ou seja, aquela parte do meio da rua onde a gente não está utilizando, a gente não está corrigindo. Tá? Então, mais ou menos, vamos dizer que a lavoura tem 3,80 de espaçamento, então 75% dessa área vai ser aplicado calcário. Essa informação já é inserida dentro da equação, dentro do programa, para ele já me dar o resultado final. Certo? Certinho. Tem uma pergunta aqui do Ilcinho. Na amostra ideal, é tirar toda a camada de 0 a 20 ou pegar mais fundo da terra? Para fazer calcário e as adubações de safra, o ideal é você ter o perfil de 0 a 20. Você tem informações de 0 a 20. É uma média. Se você tirar de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, você vai ter várias informações. E é muito mais rico na parte superficial do que na parte inferior. Mas para fazer o cálculo de calagem, as adubações de nitrogênio, fósforo, potássio, a gente considera de 0 até 20 centímetros. Então, por exemplo, vamos dizer que a pessoa vai tirar a amostra, mas não vai tirar com uma máquina, com BT, vai tirar com enxadão ou vai tirar com trado. Ela vai pegar o perfil de 0 a 20 centímetros, é o ideal. Perfeito. Perfeito? Então, voltando, né, em relação ao calcário, fósforo e potássio. Algumas outras coisas, dá para trabalhar com boro? Dá para trabalhar. A gente não tem trabalhado muito com correções na agricultura de precisão para boro. O potássio e o fósforo tem sido utilizado em mais larga escala. Como que a gente faz essas correções? Vamos dizer lá que, por exemplo, o talhão 1, ele tem 20 hectares, que a gente está utilizando de exemplo, e ele tem lá seus 20 pontos. No ponto 1, vamos ver que a saturação dele está em 50%. O ponto 2 está em 80%. O ponto 2 vai zerar a quantidade de calcário. Então, a máquina vai entrar fazendo leitura de satélite, porque o satélite informa para a máquina, né, onde está a informação de ponto e a dose. Ele vai entrar aplicando, por exemplo, 1.000 quilos. Quando ele chega no ponto 2, a máquina informa, o GPS informa para a máquina, ela para a esteira para, não joga mais. Ele vai fazer aquela faixa todinha desligada. Aí vai entrar no ponto 3, vamos dar um exemplo, se é 700 kg ou 1.500 kg, ela volta a ligar para 1.500 kg. Então, isso é agricultura de precisão. Você faz a aplicação do calcário em taxa variável. Quando a gente faz a amostragem comum, os 20 pontos geram uma única amostra. Aí vamos dizer que, na média, ali deu 1 tonelada de calcário. Então, ele vai jogar 1 tonelada de calcário onde era 0 e vai jogar 1 tonelada de calcário onde era 2.000 quilos. Na agricultura de precisão, você joga exatamente a dose para cada ponto. Isso é agricultura de precisão. Esse é o trabalho, esse é o foco da agricultura de precisão. Correto? Tem uma pergunta nova, certinho, perfeito.
Nós temos uma pergunta nova. Já faz ela agora ou você prefere no final? Pode fazer, fica tranquilo. Então vamos lá. O Ecoplant, agricultura regenerativa. Esse assunto me interessa. Doutor Rosete, o senhor utiliza o V% específico para cada variedade, conforme a necessidade, principalmente para as variedades recém-lançadas? Obrigado, Fernando Janine. Fernando, grande abraço. Obrigado pela O coisa. 2% que a gente tem utilizado, a saturação de base que a gente tem utilizado para cada lavoura, depende muito da variedade, principalmente, por exemplo, se é uma variedade de alta produção ou se é uma variedade um pouco mais. Não vou falar que ela é pouco produtiva, porque às vezes a gente tem um 144 que é muito produtivo, mas é uma variedade um pouco mais antiga. Então a gente observa, primeiro, qual variedade que está no talhão, qual a média produtiva do produtor, qual o nível de tecnologia, se tem irrigação, se é sequeiro, tudo isso influencia na decisão de V%. Vamos dizer que nas melhores condições, eu tenho uma variedade super produtiva, tipo um IBC, que é o IAC 125 RN, super produtiva, com uma peneira muito grande, extremamente exigente em nutriente, né? Extrai bastante do solo, é irrigado, e vai me produzir lá 60%, 70% de peneira 17, 18. Eu vou trabalhar com uma saturação de 80%. Agora, eu tenho uma lavoura que é sequeiro, uma variedade com potencial um pouco menor, posso trabalhar com 70%. E já vou falando, nenhuma das variedades que a gente tem trabalhado, a gente trabalha com menos de 65% no V%. Sempre assim, nas correções. Perfeito. E Certo? o Janine, certinho. E o Janine, pessoal, daqui uns dias vai estar aqui fazendo essa live com a gente sobre agricultura regenerativa, uso de biológicos, que é um outro tema aí muito Muito importante para a importante. gente. Isso, muito importante, real e faz parte agora do futuro. Exato. Exato. Bom, retornando aqui em relação ao fósforo, né? O fósforo, a gente também observa aí em relação à textura de solo, né? E a gente tem utilizado nos nossos laudos, principalmente a extração por resina. A gente tem utilizado muito pouco, né, o MEL, e tem usado bem mais a resina. Para te falar a verdade, 100% de nossas amostras são resina. Por que a gente tem utilizado resina? É um extrator que ele imita a reação do solo mais próxima, mais próximo da realidade da extração da raiz de fósforo do solo. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem um solo de textura média, com 45% a menos de argila. A gente vai trabalhar aí com 40 miligramas, 40 miligramas por decímetro cúbico de fósforo no solo em resina. Isso é o mínimo. E se a gente tiver algum solo mais pesado, mais argiloso, como por exemplo, a gente tem uma lavoura, a gente tem 87% de argila. É muita argila. É muita argila. Então a gente vai trabalhar com níveis acima de 60 miligramas por decímetro cúbico. Isso como faixa de correção, né? Então, assim, como que a gente trabalha com esse fósforo? Eu pego a análise, o laudo, todo ponto que der, vamos falar que é 40 miligramas, todo ponto que é inferior a 40 miligramas, eu vou elevar ele para 40 miligramas. Então, vamos dizer que no ponto 1 deu 30, eu vou colocar 10 miligramas na aplicação. O ponto 2 deu 40, eu não vou colocar nada, vai dar zero. Falar, mas a extração tem dois métodos de utilizar. Ou você considera somente a correção e faz a adubação da extração em taxa fixa, ou você já coloca ela direto na soma da aplicação. Vamos dizer que você vai trabalhar com 60 pontos de P2O5 só para extração. Então, se você vai trabalhar com 60 pontos, é 60 pontos mais a correção. Ou você pode fazer só a correção e depois trabalhar com taxa fixa. O pensamento para fósforo também é o mesmo. A gente trabalha de 5 a 6% ali da CTC, do solo com potássio. Então, se ele deu menos, a gente vai elevar para o mínimo, e aí você pode trabalhar tanto com a extração somado com a correção, ou você faz só a correção, depois você faz a extração via taxa fixa em parcelamentos, né? Trabalha dessa forma. Então, falei do fósforo. Bom, vamos finalizar aqui
com a parte... Eu queria falar um pouquinho sobre como que é feito essa questão de satélites, as informações e tal. Hoje em dia, a gente tem informação de satélite de graça. Você consegue entrar no site aí do computador, do telefone e tal, você consegue ter imagens gratuitas. E tem vários satélites, você tem Sentinel, você tem o Landsat, você tem um site que chama Copérnicos, você consegue entrar, cadastrar, você tira a imagem gratuita da data que você quiser, por exemplo. O E próprio site da empresa da União Europeia lá, da empresa a NASA da União Europeia, eles têm também, libera o Sentinel deles, Sentinel 2. Exato. Então, assim, por que eu estou comentando disso? Porque eu falei do método da agricultura de precisão, que é uma coisa nova, porém já tem bastante anos, mais de 20 anos que isso está em prática, mas se a gente for pegar quando começou a agricultura de precisão, tem 50 anos que começou esse processo. Hoje em dia a gente tem a imagem de NDVI, que é uma coisa que eu venho publicando lá no meu perfil lá do Instagram. O NDVI ele é mais uma ferramenta para a gente poder conhecer tanto o solo como a lavoura, até mesmo para gerar os mapas de amostragem e também os mapas de aplicação. Lá no início, eu comentei que a gente faz o mapa, depois a gente gera os pontos em cima daquele mapa. Hoje, a gente já está até migrando. Nos cereais, isso já é real e já tem alguns anos que vem sendo feito. Na cafeicultura, está começando agora, né? Esse processo aí de imagem por NDVI. Onde a gente passa do ponto amostral de grid de 1 hectare para a zona de manejo. Vou explicar o que é a zona de manejo. Na amostragem de agricultura de precisão comum que a gente faz, 20 hectares me daria 20 amostras separadas. São 20 pontos a amostrar e 20 amostras. Na zona de manejo, a gente pega aquele polígono, aquele mapa, pega a imagem de satélite, faz um índice de vegetação da lavoura. Esse índice de vegetação, na variabilidade, por exemplo, a área que produziu mais, tem uma área que produziu em média 50 sacos por hectare, mas um pedaço da lavoura produziu 70. A tendência é que essa lavoura esteja um pouco mais desenfolhada. No caso dos cereais, acontece o contrário. A lavoura que está mais enfolhada produz mais. No caso do café, a lavoura mais carregada está mais enfolhada. Então, eu consigo ter essa variabilidade dentro do mapa. Então, por exemplo, a área de 50 sacos por hectare vai ter uma área que é 70 e vai ter uma área que é 30. 30 sacos por hectare. Aí, com essa informação, eu faço o mapa dentro do mapa. Vamos dizer que eu tenho 3 índices de cor. Cada índice de cor vai me gerar uma zona de manejo. E aí eu vou tirar a amostra dentro da zona de manejo. Vai continuar com grid de 1. Só que em vez de eu ter 20 amostras, eu vou ter só apenas 3. Se a zona de manejo estiver no meio de um grid? Se ela estiver no meio do grid, se a zona de manejo for de 1 hectare, por exemplo, sim, só que a zona, só que aí o índice de vegetação partiu o grid em duas, 1 hectare em 2. partiu o grid em 2. Como assim? Não entendi a sua pergunta. Não, por exemplo, se você tem ali, o grid é 1 hectare, ok? Certo. A metade desse 1 hectare produziu 50, a outra metade produziu 30. A metade que produziu 50 vai ficar dentro de uma zona de manejo. E a metade que produziu 30 vai ficar dentro da outra zona de manejo. Você separa ela. Isso. Quando ele me gera lá os 3 índices de cores, eu vou fazer o mapa pelo índice de cor. Vai me dar 3 zonas de manejo. Aí vai ficar a parte que produziu mais dentro de uma zona de manejo, a parte que produziu menos vai ficar dentro da outra zona de manejo. Essas zonas de manejo a gente tem utilizado já também para café, né? A gente já está fazendo isso também. As áreas que a gente começou a fazer agricultura de precisão já há mais tempo, a gente está migrando para a zona de manejo. Por quê? Além da questão técnica, né, que você está observando a resposta fisiológica da planta, você ainda diminui muito o seu custo com o laboratório. Mesmo no momento que eu estou pagando 20 amostras amostrais, eu estou pagando 3. E você continua fazendo a agricultura de precisão. Dentro da zona de manejo,
as amostragens continuam com grid de 1. Vamos dizer lá que a gente tem o talhão de 20 hectares. Aí eu tenho 3 zonas de manejo, uma de 10 hectares, uma de 5, uma de 5. Vai continuar tendo os mesmos 20 pontos. Só que aqueles 20 pontos vão ser representativos de uma zona de manejo. E a gente Então a utiliza sua esse amostragem passa, então a sua amostragem passa a ser uma para cada zona de manejo. exatamente, passa a ser uma para cada zona de manejo. Em vez de eu ter 20 Aí nessa amostras. zona de manejo você faz as 20 amostras, 20 pontos. É Isso, isso? Quanto? exato. Se a zona de manejo tiver 10 hectares, vai ter 10 pontos dentro dela. 10 ou mais. Menos Tá, não. mas aí 10 pontos, mas aí é daquele jeito que você faz naqueles pontos lá, mas aí você junta tudo numa amostra só, Junta numa tudo amostra numa única. amostra. A quantidade de pontos, quantidade de furos, na verdade, por ponto continua a mesma. Só que em vez de você ter um saquinho para cada ponto, você junta tudo e faz como se fosse uma amostra composta por, por zona de Por manejo. zona de manejo. E Exato. isso em cima da resposta do NDVI pelo índice de vegetação da área. Exatamente. Exatamente. Isso em cima da resposta do índice de vegetação. Que a gente faz, né? Assim, se você já tiver o mapa, é só você. Aí no caso a gente usa o QGIS, existe vários programas que conseguem fazer essa resposta para a gente, que é o índice. O Tá, mas NDVI, aí você mesmo faz isso, você mesmo braçal faz isso. Você não contrata uma dessas empresas que está oferecendo esse serviço, não, tá? Você não, mesmo a baixa a gente mesmo imagem faz lá isso. A nossa empresa, do Copérnico. ela tem todo o equipamento para amostragem de solo, para geração de mapas de recomendação. E a gente trabalha focado no cliente. Por exemplo, a gente está a consultoria para o João. Então, a gente vai fazer o serviço para o João. Dificilmente a gente pega áreas fora, de vez em quando, mas o tempo que a gente tem um pouco mais escasso, normalmente a gente faz dentro da área de consultoria. E a gente faz todo o Entendi. processo. A gente só não faz a aplicação de taxa variável. Tá, mas aí Voltando a você falar já passa o mapa pronto para a pessoa aplicar. isso, já passa o mapa pronto. A gente mesmo já faz tudo e coloca. Por que a gente gosta de fazer isso mesmo? Porque aí eu concentro todas as informações da consultoria em um local só. Eu não tenho essa terceirização de informações. Então, a gente segue a nossa metodologia e isso nos dá um pouco mais de segurança para poder também trabalhar dentro das áreas. O que está sendo feito, né? Controle do que está Exatamente. sendo. Eu consigo acompanhar desde o processo de amostragem até a aplicação. Então, tudo eu estou controlando todo o processo, né? E a gente Perfeito. gosta de fazer dessa forma. Voltando a falar a questão do NDVI, o NDVI nada mais é do que uma variação de cor, né? De infravermelho, próximo do vermelho, da luz visível. Então, o que acontece? É uma reflectância. A luz vem, bate na folha, a folha reflete um determinado comprimento de onda, e a gente vai fazer leitura desse comprimento de onda. Se a folha for verde, ou se ela estiver amarela ou estiver vermelha, ela emite um comprimento de onda diferente. E a gente consegue pegar essa variação do comprimento de onda. Ok? E você já consegue identificar, deu amarelo ali, aí está com déficit hídrico, Isso, tá isso. azul, tal. Você consegue já identificar pela cor ali, fazer uma análise vegetativa, tal? A gente consegue identificar o ponto que a gente precisa estudar qual o problema que está lá. Porque ele vai dar a cor amarela, mas pode ser nematóide, pode ser uma adubação que faltou, pode ser, às vezes, uma estrada que passava no meio. Às vezes a gente pega uma área e tem uma tira no meio da área lá que fica mais amarela ou mais vermelha. Aí fala, mas o que que era que pode ser aqui? A gente vai na fazenda, vai estudar, fala, não, aqui antigamente tinha uma estrada que passava aqui. A gente consegue, há 20 anos atrás, consegue pegar essa estrada. Isso já aconteceu para a gente Então, numa lavoura de algodão. ó, legal. Então, o Izete, o satélite, o NDVI, agricultura de precisão, não vai substituir o agrônomo, o olho do homem ir lá e olhar, não. De forma alguma. De forma alguma. Porque ele é um sensor. Ele é somente um sensor que vai te indicar, ó, tem algum problema na lavoura. Agora, para você saber o problema, é indispensável a experiência de um engenheiro agrônomo.
Ou do produtor também, né? O produtor também pode Sim, sim. estar, O produtor, pode orientar o junto técnico com a achar o alguém, caminho, né? isso. Às vezes a gente vê muito, por exemplo, assim, a gente chega na fazenda e o operador vem até a gente e fala, olha, eu vi uma determinada situação no talhão X. Então ele tá ali passando na rua todo dia. Então, lógico que isso é muito importante para a gente. Falei que no caso da experiência de um engenheiro agrônomo, mas pode ser o produtor, pode ser até o operador que está vendo aquilo todo dia passando nas ruas para passar essa informação para a gente. Perfeito. Onde diz, não vai substituir o conhecimento humano, não. Não, a inteligência artificial ainda não chegou ao ponto de substituir, não, né? Eu espero que ela venha e está vindo, né? E é realidade para nos auxiliar cada vez mais, para a gente poder ser mais produtivo, para a gente ter uma resposta financeira mais saudável, mas que não substitua essa questão humana de jeito nenhum. É. Só fazendo uma vírgula aqui e saindo fora completamente. O Piolho, o nosso grande produtor aqui, um cara mais sábio da coisa da galáxia, ele tinha uma para pegar estagiário, era o seguinte, o estagiário chegava lá, né? Ele pegava uma folha do cafeeiro, assim, escondido, né? Pegava um isqueiro e colocava assim, dava uma murchada na folha de café, né? Aí pegava, falou, achei essa foi, que doença que é essa? O cara ficava uns 2 anos até descobrir que doença que tinha pegado na folha do café. É normal. Assim, quando a gente, até porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai um pouco cru ainda, na verdade, né? A gente ganha bastante experiência a nível do campo. Mas é uma coisa que, quando eu formei, quando eu saí, os produtores fazem essas pegas com a gente mesmo. Ainda tem que ficar esperto, pessoal pessoal que tá começando aí, tá assistindo a gente aí, ficar esperto nesses peguinhos. E Sim, fica vai esperto. caçar lá na E assim, deficiência. o que eu acho que é uma dica pro pessoal que está assistindo a gente aí é o seguinte, se você souber, você fala. Se você não souber, a melhor resposta é eu não sei, mas eu vou procurar a informação e eu vou trazer. Essa é a melhor resposta, porque você chutar, você pode prejudicar o produtor e pode prejudicar a sua carreira. Pior, verdade. Ok? Beleza, vamos em frente. A minha parte aqui que eu tinha planejado de falar, vou até olhar o meu resumo aqui. Bom, lembrei aqui, ó. Voltando aí, só para a gente finalizar em relação ao NDVI, o NDVI ele dá um número para a gente, entendeu? Ele não dá a resposta, ele dá um número de -1 a 1. Quanto menor a reflectância, menor vai ser o número. Por exemplo, se a gente for utilizar NDVI em uma geleira, ele vai dar 0, porque não tem reflectância. Agora, se a gente for utilizar no solo, em lavouras, e hoje, para café ainda está uma pesquisa, mas para lavoura de cereais, o pessoal tem começado a relacionar esse índice de vegetação com produtividade. Então, quando vai chegando ali no final do ciclo da soja, eles fazem imagem de NDVI, e se der ali de 0,6, que eu falei que dá de -1 a 1, 0,6, 0,7, já significa que a produção está próxima de 80 sacos por hectare. Então, o pessoal já tem começado a relacionar esse índice vegetativo para a soja com a produção. Já tem começado. O café vai funcionar um pouquinho diferente, ainda tem algumas pesquisas, já está andando, mas ainda não está tão avançado como cereais. O problema do café é que a folha esconde a produção em muitos casos, né, Risete? Então, assim, a fisiologia, né, a morfologia da planta funciona de uma forma um pouco diferente. Então, tem que se adaptar com isso. Mas essa realidade de índice, de mapas de colheita, o pessoal já tem tentado fazer isso, né, até para vibração de máquina para cada tipo de carga pendente, já se tem muita pesquisa sobre isso. Essa agricultura de precisão não é só para solo, a finalidade, a possibilidade de uso é gigantesca. Zé, falar isso, vamos expandir a pergunta aí. Questão de monitoramento de praga, doença, de MIP, e agricultura de precisão. O que você pode falar disso aí para gente? Olha,
vai dentro do que eu estava falando agora. Já se tem alguns trabalhos, né, voltado para até questão de índice vegetativo, para ferrugem, para bicho mineiro. Comercialmente falando, eu não conheço nenhuma área que está aplicando isso, mais como pesquisa mesmo. Mas é uma coisa que pode nos auxiliar muito no futuro. Até para, por exemplo, vamos dizer que você tem lá os mesmos padrões de 20 hectares, mas você tem um ataque de bicho milheiro em 10. Você vai fazer aplicação só em 10 hectares. Isso hoje a gente faz em cima do MIP, né? A gente faz em cima do MIP. Mas futuramente a gente pode ter essa ferramenta para nos auxiliar também. Que eu acho Comentando aqui sobre essas amostragens, uma coisa que eu queria comentar, que é importante, eu comentei que a gente faz as correções, né? Tanto de calcário como de fósforo, e pode utilizar a extração da lavoura. Porém, durante a safra, além dessa amostra que foi feita para agricultura de precisão, para aplicação de calcário, para as correções, a gente acompanha a lavoura com 3 amostras de solo e folha posteriormente. Então, amostragem para calcário, correções de fósforo e potássio. Depois ali da expansão do fruto ali, mais ou menos uns 30 dias posterior às primeiras adubações, a gente faz uma amostra de solo e folha. Aí já é a amostra comum, né? Já é uma amostra composta por talhão, para cada talhão. Depois, lá em janeiro, mais ou menos também ali onde a gente começa a ter uma granação, a gente faz uma outra amostra de solo e folha. E depois, em março, onde a gente está partindo para maturação, observando esse intervalo entre as adubações, a gente faz mais uma amostra de solo e folha para fazer as correções de cálcio, boro, pensando já na florada da próxima safra. Tá, então, fazendo um resumo aí, você faz ao todo 3 amostras de solo e folha, São sendo uma super. 4 amostras de solo e 3 de folha durante a safra. Ah, entendi. Então, uma sozinha de solo, que é essa super completa que você explicou ela pra gente. Exato. Depois as outras gerais por área de vegetativa ou por área de zona de manejo ou por talhão? Faz por talhão. Essas outras, por Isso, talhão. isso. Essas outras amostras que a gente faz para poder acompanhar o nível de fósforo e potássio, cálcio, magnésio, boro, para a gente não deixar para fazer essa correção na próxima safra. Então, a gente fez o planejamento da lavoura, o talha 1 vai dar 50 sacos por hectare, é a expectativa. A gente faz a correção de calcário, fósforo, potássio e vai acompanhando essa curva de absorção da lavoura. Ah, não, faltou, a gente tirou uma amostra de solo aqui, e aí eu estou com 4,5% na CTC, a gente faz a correção em cima das E, próximas adubações. Ou, por exemplo, vamos dizer que eu tinha um planejamento de uma aplicação de 150 quilos de potássio, e a minha amostra me deu 180 ppm. Eu vou fazer redução de 150 para 120 ou para 100, dependendo da CTC do solo. Dessa forma, eu consigo fazer uma adubação eficiente e econômica para o produtor. hoje essa Eu posso tá. isso, em cima do planejamento de 150 sacos, vamos dizer que a minha florada foi 20% a mais do que eu esperava. Eu posso precisar de aumentar a dose da adubação ou diminuir a dose da adubação, dependendo da análise do solo. E a adubação, de forma geral, como que você faz ela, como você organiza ela? Tanto a adubação de solo como a fértil, a foliar. No decorrer do ano, como que você programa ela? Olha, eu gosto de fazer umas 5 aplicações no ano de adubação e eu prefiro fazer de forma isolada, para eu poder ter essa possibilidade de correção. Porém, eu tenho clientes, produtores que a gente acompanha, que o operacional da propriedade não me permite. Então, essa consultoria, não adianta ela ser engessada. Essa consultoria, ela tem que ser de acordo com a realidade do produtor. Por exemplo, se eu tenho fertirrigação e não tenho fertirrigação, se eu lavo irrigado ou sequeiro, eu tenho que trabalhar de formas diferentes. Se o produtor tem facilidade no operacional de me fazer 5 aplicações de fontes separadas, ureia, cloreto e MAP, eu vou trabalhar de uma forma. Se ele tem limitação operacional, a gente pode trabalhar com os formulários 25-20. Tem um formulário que eu gosto muito, não fazendo propaganda para ninguém, mas é o 22-412, sem até citar a empresa.
exatamente por essa relação entre nitrogênio e potássio. E a gente vive aqui na região aqui uma realidade de potássio muito alto, justamente para essas aplicações engessadas de 500 quilos de 20,020, 4 aplicação no ano, 500 quilos de 20,020 e tal. Então, assim, a gente vive uma realidade de potássio muito alta. E o potássio em excesso ele é muito prejudicial. Ele é muito prejudicial, além de ser salino, né? Então vai interferir na absorção de cálcio, vai interferir na absorção de magnésio. A gente gosta de trabalhar muito com esse equilíbrio. Então, assim, a depender, né, dessa questão do produtor, a gente vai fazer esse planejamento aí de 4 a 5 aplicações no ano. A turma que está fazendo a aplicação agora já terminou de fazer os MAPs, as aplicações de MAP, grande parte já terminou de fazer e a gente já está entrando na primeira adubação nitrogenada. Para quem está formulado, vai estar fazendo a primeira aplicação de formulado. O Slete, não sei, vou fazer a pergunta, né? Fizeram aqui, eu vou te perguntar. Está bem fora da área, mas está na aplicação. O Aparecido, Palácios Resende, lavoura com 2 anos, pode aplicar impacto via solo? Pergunta sai um pouco. O Impact Flutriafol deve ser, né? Isso, eu acredito que sim. Sim, não, pode aplicar sim. A gente faz uso de Premier Plus, falando de produto, né, que seria os imidas mais trade menor, mais verdadeiro, não tem problema não. Lógico que tem que ficar atento com a dose, né? A diferença do remédio para o veneno é a dose. Né? O professor de entomologia não parava de falar isso. A diferença entre veneno e remédio a diferença é só a dose, né? A pergunta dele pode ser por causa de um travamento que possa acontecer, sabe? Nas lavouras mais novas. Então, ficar atento com a dose, a aplicação pode ser feita, o produto pode ser aplicado, mas ficar atento com essa dose. Não pode fazer o que o pessoal viu um vídeo aí, o pessoal é o seguinte, eles aplicaram herbicida alho na área e logo em seguida, na semana seguinte, plantou café. Bom. Aí é o negócio, né, gente? É o seguinte, a primeira coisa tem a bula, lê a bula. A bula é indicado, o herbicida é indicado para planta. Vamos começar a pensar. Ele é indicado para planta adulta. Bom, então, o café sem plantado não está adulto. E segundo é o seguinte, a bula diz claramente lá, olha, segura plantas até 6 meses, não nasce nada. Se fica 6 meses no solo, ele está no solo, matando planta. Então, é só pensar um pouquinho e dar uma lidinha na bula mesmo, se não for agrônomo, né, Zé? É umas coisas meio básicas. Que eu comentei até do agrônomo recém-formado. Né? Tá com dúvida? Não faz, não. Esclarece primeiro, depois você faz. Exato. Assim, até, por exemplo, teve alguns questionamentos para mim recente, até voltando assim, questão da geada. Pessoal que fez aplicação de alho na safra, há 2, 3 safras para trás, teve a geada, ele vai arrancar a área e quer plantar feijão. Complicado. Então, assim, tem essa questão. 360 dias pode dar problema. Às vezes não vai impedir da lavoura sair, feijão sair, mas vai sair às vezes meio irregular, não vai formar um stand perfeito. Então tem essas questões que a gente precisa pensar um pouco. Aí eu vou fazer propaganda do meu professor aqui da UFV, o professor Marcelo, que é especialista, Marcelo Reis, é especialista em herbicida. Ele criou um aplicativo exatamente Herbisolo, alguma coisa assim. Coloca no Google Play aí, herbicida UFV, que você vai encontrar um aplicativo que vai falar exatamente quais herbicidas que são problema exatamente em safras futuras. Porque nós tivemos um problema sério com batata. Aplicaram um herbicida na cultura de acho que trigo, não tenho certeza. Aplicou e na safra seguinte aplicou plantou batata. Batata nasceu rachada, toda rachada. Aí foram ver na bula do herbicida brasileiro,
Na versão brasileira da bula não tinha nada. Aí foram ver na versão americana da bula tinha lá, não se pode plantar batata após a aplicação desse herbicida. Quando se deu um pau danado, né? Foi uma briga de milhões que foi parar na justiça. Então, às vezes a gente parar um pouco para pensar, para raciocinar sobre essas questões, evita muito problema, evita um pouco de dor de cabeça. Então, tem realmente que pensar nisso aí. Nós não estamos condenando o uso do Allium, eu uso, recomendo, né, tenho utilizado o Allium aí. Tem cliente meu que está fazendo aplicação de Allium, mas dentro das doses recomendadas, dentro do que é recomendado pela empresa. Ah, eu quero fazer um teste em uma lavoura de 1 ano. É teste. Vai fazer 50 metros, beleza? Mas eu não recomendo fazer na lavoura toda, né? Então a gente tem outras fontes, a gente tem Goal, se você quiser usar lá um clorimuron associado para tentar dar um residual, um fomezinho. Bom, existem outras saídas. Exatamente. E faça teste, né? Faça área pequena, né? Não precisa fazer a área toda. Né? Pode pegar, faz uma bomba costal, 50 metros de café, vai lá, faz a aplicação. Eu já fiz teste de alho em cima de lavourinha recém-plantada. Visualmente, eu não tive um visual falando, não me deu problema. Mas a uniformidade da lavoura, sim. Teve, então eu não recomendo fazer em lavouras novas, não. Tem um trabalho do. Eu fazendo propaganda aqui, né? Tem um trabalho do. Ai, pai. Do Vitinho. Do Vitor, que trabalha com o Felipe Santinato. O mestrado dele foi sobre alho e aqui na UFV. Está o trabalho dele no site pós-graduação UFV, Rio Paranaíba, está lá, está pronto já foi publicado, sobre alho em café, em várias idades e coisas. Então, se já quer ver o resultado, já está publicado, já tem uma tese, uma dissertação de mestrado aqui da UFV que foi em cima disso. Alho com café novo. Tem bastante pesquisa. As universidades aí, as pós-graduações sempre estão pesquisando sobre vários assuntos. Então, assim, é simples. A gente pode buscar, não tem informação, tem onde buscar. Né? Tem ótimos professores aí, né, na parte de herbicida aí, com bons trabalhos também, né, pós-graduandos aí, mestrados, doutorados, nessa faixa de assunto da cafeicultura e agronomia em geral. A gente pode buscar informação por aí também. Beleza, tem pergunta mais. Eu vou pegar um livro aqui que eu quero passar um livro para vocês aqui. Perfeito. Enquanto isso, eu vou olhando as perguntas aqui. Pessoal, eu vou fazendo perguntas. Vamos lá, vamos fazer perguntas. Vamos explorar o reset aí, que o homem sabe. Então vamos usar e vamos. É o momento de fazer pergunta aí. O Wilson fez pergunta aqui pra gente. Ô Wilson, agora eu quero saber qual pergunta que você fez lá atrás, cara. Que você fez na pergunta lá atrás, no começo, aí você complementou ela. Eu não sei. O Wilson fez, na amostra ideal, tira-se toda a camada de 0 a 20, ok. Aí, lá na frente, ele complementa a pergunta. Tá, ele perguntou se pegava toda a coluna de 0 a 20, pegava toda coisa. Aí ele pergunta novamente, sim, aí pega tudo. E se ainda com a palha do café me aplica, se tiver palha, aquela palhada. Isso é uma coisa que a gente não comentou aqui, mas isso é muito importante. Quando a gente vai fazer a amostragem de solo, a gente costuma limpar o terreno, tá, de sujeiras. São folhas, palha de café, se você já tiver feito essa aplicação da palha do café. Então, essa parte que é sujeira superficial, a gente retira e faz o furo, faz a amostra. Tem que ter muito cuidado, porque normalmente a gente faz isso com o pé, o butinão, né? Vai lá com o butinão e tira. Tudo bem, não tem problema, pode ser. Mas tem que tomar cuidado para esse pé não tirar camada de solo. Porque se você tirar a camada de solo, passar o butinão lá tirando a camada de solo, você está tirando o solo rico, porque as primeiras camadas são o solo mais rico do solo. Então, sim, você tem que fazer a limpeza do solo antes de fazer a amostragem, para não ter contaminante. Mas muito cuidado com essa passada do pé ou essa limpeza, tá? Tá. O Janine entrou aqui, ele falou, acho que ele está respondendo o pessoal lá, senhor, 480 para batata prejudica o café
principalmente com idade inferior a 2 anos. Deve ser a resposta para o Do alho, senhor lá perguntando do impact, né? sim, do empate. Bom, Dá uma olhada aí, cuidado com alho, se encerrar, se errar a dose, mata tudo. O Janine lá colaborando com a gente do alho. Nós não estamos falando mal do alho, não, gente. Nós estamos falando o seguinte: olha, leia a bula, é para planta adulta. Eles sim, deixam bem claro lá, até pegando o né? gancho do alho, já que a gente está comentando, a dose de bula do alho ali, 150 ml por hectare, mas isso é variável de acordo com a textura do solo. Todo produto, né, pré-emergente, ele tem essa variação com a textura do solo e também a faixa. É 150 ml por hectare, mas você não está aplicando herbicida na rua toda. Você está aplicando na faixa de 1 metro, 1,20 m, a depender da ponta que você está utilizando no bico. Então tem que tomar cuidado realmente para não dar sobredose. Isso aí o Janine está perfeito. Você nem sabe por que eu estou fazendo careta, né? Porque o produtor, o problema do café é esse, né? Quando a gente faz o cálculo, quando fala dose por hectare, é dose por hectare, mas ok. Aí você tem que fazer o cálculo porque você aplica só na faixa, né? Exato. E o pessoal lá da aplicação viu lá a dose, lá, sei lá, 2 litros, 4 litros por hectare, beleza. Foi lá e aplicou 4 litros por hectare numa faixa. Então não queimou, horror. Então tem que ter cuidado. Você ia falar aí, você falou que pegou o livro. Assim, dentro da agricultura de precisão no café, eu queria falar para vocês aqui, ó, é um livro para quem tem interesse aí de aprofundar um pouquinho mais, aqui é um livro bem aprofundado, vai falar sobre satélite, vai falar sobre sensor, vai falar sobre agricultura de precisão mesmo, cafeicultura de precisão, tá? É um livro que, se você quiser aprofundar dentro do assunto, tem bastante informação. Esse livro Quem é que é do o Fábio autor? Moreira e do Marcelo de Carvalho, da UFLA, a editora é a UFLA. Existe, você consegue encontrar em sites aí de venda de livro, na internet, o PDL Livros, que a gente utiliza muito. Perfeito. Então, do professor Fábio, aí, Fábio Moreira, especializado em cafeicultura, em mecanização de café, livro de cafeicultura de precisão. Tá aí a dica, uma ótima dica, né? Para quem quiser aprofundar mesmo, aqui tem informações. A gente falou de uma forma um pouco mais ampla, né? Não entrou tanto em detalhes, mas para quem quiser realmente conhecer um pouco mais sobre agricultura de precisão ou agricultura de precisão, tá uma boa indicação de livro para vocês. Zé, mais alguma coisa? Gostaria de complementar mais alguma coisa? O pessoal não tem mais pergunta. Dentro do que eu anotei aqui, que eu acho que é o mais importante, o pessoal conhecer sobre agricultura de precisão mesmo na cafeicultura. Bom, lembrei de um tema importante, muito bom. Quando a gente gera aquele ponto amostral, nos cereais, a gente anda, não tem rua de café, né? Então a gente anda para qualquer lugar. Você sai de um ponto e vai para o outro. No café, as ruas são seguidas. Aí o que que acontecia? A pessoa gerava o ponto, 2, 3 pontos dentro da mesma linha de café. Então isso não dava tanta variabilidade. Por exemplo, vamos dizer que nessa linha de café o cara fez a aplicação, mas na rua de baixo ele esqueceu, ele pulou. Às vezes o operador pode ter errado e não aplicou. Então, essa linha de pontos, a gente faz ela de forma que ela não coincida com o alinhamento da rua. Se a rua é assim, a gente gera os pontos sempre em diagonal, para que os pontos não coincidam dentro da mesma rua de café. Para a gente poder pegar realmente a variabilidade da lavoura. Esse é um ponto importante da agricultura de precisão no café. Não, perfeito. Ficou, Não entendi. ficou claro a explicação? Ficou assim, tá a Rua do Café, sei lá, no sentido norte-sul, você vai Isso. fazer a linha de coisas gay ali, meio de... Isso, exato. Vamos dizer que 20 graus, né? Para não fazer perpendicular, né? Mas fazer ela na diagonal, justamente para a gente poder realmente pegar essa variabilidade de possíveis erros, né? Às vezes um erro de máquina, alguma coisa, ou às vezes naquele determinado ponto, o adubo acabou e quando ele voltou para começar, ele já começou 50 pontos, 50 metros para frente. Esses errinhos, esses equívocos acontecem na lavoura, né? Então a gente Perfeito. consegue corrigir um pouquinho disso.
trabalhar para coisa. Risete, deixa eu fazer uma pergunta meio prática aqui. Ô, Mosca, responde a data para nós aí. Qual que é a data da Fini Café? O Mosca, Eduardo Mosca, nós estamos sendo bem prestigiados, acabou. Nós estamos o É, Janine nos assistindo, o Eduardo Mosca nos assistindo, a responsabilidade aqui está pesando. nós estamos com a Ele falou. diretora do café. Então, o que que acontece? Daqui a pouco eu falo que o Mosca falou, só pedindo a data aí, ele tá lembrando a gente que nós vamos ter IFN Café ao vivo. Tá? Já, o pessoal que tá morrendo de saudade de um evento de café ao vivo aí, nós vamos estar lá no IFN Café juntos. E evento centralizado, como a Fê de Café tem, é super importante para a cadeia produtiva do café, né? Com certeza, muito conhecimento que a gente tem vem dali, né, cara? Desses encontros, do que a gente faz aí. Então, daqui a pouquinho eu passo a data, Fini Café 2022 ao vivo lá em Araguari. Vai estar lá, vamos presencial, né? Um evento presencial. Foi do primeiro evento, eu lembro que eu estava aqui em casa, foi o primeiro evento. Eu ia partir, Zete, para Fini Café, já estava preparando a mala aqui, com mala pronta, aliás. Feni Café armada lá, já ia começar no outro dia, tudo fechou. Fecharam a Feni Café, foi quando começou a pandemia. Mas vamos lá. Resultado econômico, resultado financeiro, maior produtividade. O que, que você não fala? Que relato que você não dá? Que testemunho que você nos dá aí? Do que aumentou nas suas áreas aí? Dentro da nossa experiência, aí, já são 5 anos utilizando a agricultura de precisão na cafeicultura, o pessoal comentava sobre até uma redução de 25% nas adubações, redução do custo, né, tal. A gente não viu isso. A gente não teve redução de custo para adubação, para amostragem, não até de igual para mais o custo. Porque tem todo o trabalho ali do laboratório, então você acaba investindo nisso. Existe o equipamento para você fazer essa aplicação, né? Antigamente, vou citar 2 exemplos aqui, que era o 750 da New Holland ou o Verion, que são os equipamentos mesmo que faz a leitura e a aplicação, por volta de 30, 35 mil reais esse equipamento. Hoje, a última notícia que eu tive é por volta de 70, 75 mil reais esse equipamento. Com a utilização do piloto automático, pode passar de 100 mil reais, contando piloto, o equipamento, antena, filtro, tudo para poder fazer aplicação. Porque é feito, às vezes você vai fazer a aplicação maquinária ele tem que ser hidráulico, porque o que comanda a velocidade da esteira é o óleo. Então ele tem que ser hidráulico. Então tem o filtro, tem a antena, que é para fazer a recepção, e tem a tela. Então hoje, se a gente for utilizar um piloto automático, às vezes para fazer a linha de plantio ali, né, pode passar de 100 mil reais esse equipamento, né? Aí a resposta agronômica. A gente sempre tem resposta muito boa, porque você faz uma aplicação. Por que eu falo que às vezes você não tem uma redução econômica em termos de insumo? Vamos dizer que você ia gastar uma taxa de 1.000 quilos por hectare de calcário. E em determinada área a taxa era 2.000, mas você está aplicando 1.000, porque é tudo média, né? E tem uma área que era 0 e você está aplicando 1.000 também. Só que acontece, você aplica 2.000 onde precisa de 2.000, 1.000 onde precisa de 1.000 e 0. Então, no final das contas, talvez você use a mesma quantidade de calcário, só que você usa de uma forma um pouco mais eficiente. Você aumenta a eficiência da aplicação no solo das suas correções. Isso vai te dar um resultado em termos de produtividade média em biênios, que você vai ter uma diferença de 3, 4, 5 sacos, você começa a ver essa diferença. Quando a gente começou a utilizar a agricultura de precisão, a gente começou numa lavoura de um cliente nosso mais antigo, ele nos cedeu uma área para a gente poder começar esse projeto, e a gente já tinha uma produtividade média boa. Na época, a lavoura dele ainda era sequeiro. A gente tinha uma produtividade média de sequeiro de 45 sacos, isso há 5, 6 anos atrás. 45 sacos para sequeiro é uma média considerada muito boa. Tá certo, a gente implantou projetos de irrigação nessa área, mas hoje, com a agricultura de precisão e com todo o trabalho do produtor, que é um produtor que gosta de cuidar, o nosso trabalho também, né? O nosso trabalho lá, o trabalho
que é feito pelos operadores, de realmente fazer a coisa certa, a gente consegue, dentro de uma propriedade ali de 400 hectares, ter uma média produtiva acima de 55 sacos. É uma área considerável. Você produzir 55 sacos em 20 hectares e produzir 55 sacos em 400 hectares é diferente. Então, sim, a resposta agronômica, a resposta financeira e a produtividade, né? Isso você vai encontrar, assim, desde que você faça um trabalho bem feito. Né? Se você for fazer uma agricultura de precisão, como tudo na vida, se você fizer mal feito, não vai dar resultado. Entendi. Então, vale a pena. Vale a pena, não tem dúvida que vale a pena investir nessa questão da agricultura de precisão aí para café, sim. Vale a pena investir. As correções, o perfil de solo que você trabalha, porque acho que qualquer cultura que a gente for trabalhar, o princípio é a fertilidade do solo, é o perfil do solo, é você dar condição para a planta emitir raízes, se fixar e buscar aquela quantidade de nutriente para você ter toda a resposta na parte superior, né, parte de folhas. Então, você tem essa condição de um perfil de solo mais equilibrado, esquece a questão que vai ser tudo igual. Não vai ser igual, vou corrigir meu solo e a aplicação vai... Não, você vai ter variabilidade, porque dentro do mesmo talhão chove 20 milímetros de um lado, 25 do outro, uma planta produz mais, a outra produz menos, você tem essa variabilidade. Então, igual nunca vai ser, mas você diminui essa variabilidade do solo com a agricultura de precisão. Você consegue dar uma condição melhor para o seu talhão inteiro produzir. Entendi. Não, perfeito. Rizete, vamos lá. Convite para vocês, Fenicafé 2022. Convite especial do Mosca, de 5 a 7 de abril de 2022, tá? Já está marcado, data marcada. Nós temos um compromisso aí em Araguari, 5 a 7 de abril de 2022. Presencial, todo mundo lá com vacina ok, com distanciamento, com máscara e muita animação para a gente rever lá na Fenicafé. Rizete, deixe seus contatos aí, o pessoal que queira saber mais, queira trocar ideia contigo, queira consultoria sua, queira mais informação, como o pessoal fala contigo, qual que é o seu Instagram, qual é o seu telefone, que a gente também vai pegar esse vídeo agora logo em seguida, vai ficar salvo na nossa lista, mas ele também vai para o nosso YouTube. Eu vou reproduzi-lo no site da Prefeitura. Deixa os seus contatos aí, por gentileza. Deixo sim. Antes de deixar o contato, gostaria de reafirmar esse convite da Fenicafé, com todos os cuidados que eu sei que o pessoal vai ter, muito profissional, e vale a pena participar desse evento. O pessoal que está assistindo a gente aí, vale a pena, é um evento que traz muita informação, né, informações muito ricas para o setor da agricultura, da cafeicultura. E em relação aos contatos, eu tenho um perfil no Instagram, que é o meu nome, que só tem eu mesmo, que é Ruizete. Sou praticamente o único aí com esse nome no Instagram. E o contato telefônico é 34 9931 7372. Se o pessoal quiser entrar em contato com a gente, esse é o número do WhatsApp também, tá? Qualquer dúvida, a gente está disponível aí. Quem tiver alguma dúvida que ficou também, quiser vir me perguntar lá no Instagram também, a gente está disponível para sanar as dúvidas. Não, perfeito, gente. Então era isso. A Caroline Souza, obrigado, Carol, por minha filha, por estar prestigiando aí. Ela falou que valeu demais a live, foi muito proveitosa e o pessoal, conteúdo bom. Então, gente, obrigado mesmo, valeu mesmo, nós estamos aí 1 hora. Nós vamos estar programando agora mais 2 lives de imediato, que é uma com o Janine sobre agricultura regenerativa, uma coisa que eu particularmente como agrônomo acredito muito. Tem que voltar, tentar dar um passo atrás aí, ou peraí, vamos devagar, que é o que você está falando, né? É o equilíbrio da aplicação, aplicar no lugar certo, da forma certa, que eu acho também que a gente precisa dar uma repensada aí nessa aplicação de defensivo, de coisa, né? Vamos tentar entender como que a agricultura, a própria natureza resolvia os seus problemas e tentar voltar atrás um pouquinho, né? Reduzindo o uso de defensivo, usar só quando precisa, usar manejo seletivo,
cuidado com as abelhas, nós temos uns inimigos naturais aí que precisam ser preservados, tem uma série de perguntas que a gente precisa, calma aí, vamos mais devagar, né? E buscar mais equilíbrio, né? Exato. Eu gostaria de agradecer o convite, né, que foi feito. Fiquei muito feliz com o convite, muito lisonjeado. Estarei sempre aqui disponível para vocês, caso tenham alguma dúvida. E aproveitando já esse assunto, né, que é de grande importância para a gente, né, como diz o Janine vai vir explanar para nós, mas eu peço para os profissionais que estejam ligados à cafeicultura, e não só a cafeicultura, mas a agricultura entre agrônomos, técnicos e proprietários, que tenham a mente aberta, tá, para os biológicos, para essa questão regenerativa, porque a gente não pode tratar eles como a gente trata os químicos, os defensivos químicos. A gente tem que entender, a gente buscar mais informações sobre como é a melhor forma de utilizar. Eu não tenho dúvidas que isso é funcional, tá? Não tenho dúvidas que é eficiente, que é funcional, mas a gente precisa entender como é que trabalha com esses organismos vivos, né? Ter um pouco mais de cabeça aberta para procurar mais informações e fazer a coisa para não banalizar o biológico logo de cara. Exato. Não é químico, né? Ele tem um tempo Dar e condição principalmente para que ele possa funcionar, tem a forma correta das aplicações, os momentos corretos, dose certa também, o que pode auxiliar o biológico, né, a funcionar de uma forma melhor, momento de aplicação, então tem toda uma questão envolvida aí. não é fazer igual eu fiquei sabendo esses dias. Vou aproveitar a aplicação da Balvéria e aplicar um fungicida junto. Isso. É, E assim, se a gente tem várias empresas de biológico aí no mercado, cada uma se posiciona de uma forma, mas acho que a gente precisa ser bem inteligente e utilizar bastante essa inteligência para falar, eu preciso fazer uma aplicação bem feita. Isso aqui não é um clorpirifos que eu estou aplicando aqui, então eu preciso, né, preciso realmente ser profissional, preciso ser técnico nessa aplicação. exatamente. Para quem não é da área e não entendeu a piada, é o seguinte: a Balvéria é um fungo e um fungicida. Sida mata, então um fungicida mata a Balvéria. Então você estava aplicando água, o fungicida matou a Balvéria que se ele queria aplicar. Então, esse tipo de coisa aí que você tem que ter cuidado. Mas foi só uma piadinha boba que eu acho que ninguém riu dela. Pois é, obrigado, tá? Obrigado mesmo, boa noite, pessoal. E o pessoal está te elogiando ali, o pessoal de patrocínio está dando testemunho. O Izete, pessoal, é consultor, atua principalmente ali na região de patrocínio, mas está aberto aí para qualquer lugar. Sim, sim. Profissional, precisando aí, pode falar com ele, tá? O Saulo Guilherme deu parabéns para você. Rui, grande profissional. O apelido é Rui, Ruizete é Rui? O meu nome é Rui, mas ninguém me chama de Ruizete. Assim, meu nome é Ruizete, mas ninguém me chama de Ruizete, sempre é Rui. Então ficou Rui mesmo. Pode me chamar de Rui à vontade. Então tá bom, Rui, obrigado, tá? Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado pela pessoal paciência aí, que eu acho que a gente já tá 1h18 já, né? Ao vivo aí. Isso. Então, torrando a paciência. Então, o Instagram não tá encerrando mais as lives com 1 hora. Por mim tava, mas agora já não tá, então. Parece que não. Já estamos na 1h18. Senão a gente já tava fora do ar já. Então é isso, gente. Obrigado, boa noite e até a próxima. Ruizete, valeu demais. Obrigado por ter aceitado o convite, tá? Agradece aí todo mundo. Muito obrigado. Boa noite. Até mais. Boa noite, até mais.